Então sejam bem-vindos, bem-vindas a meu canal Expert em DTM. Eu sou Lucas Carvalho, eu ensino dentistas a tratar DTM com segurança e o tema de hoje é a verdade oculta entre bruxismo e DTM. Então vamos pensar um pouquinho o que são essas duas entidades, bruxismo e DTM. Então quando você pensa em bruxismo e DTM são coisas distintas, diferentes. O que é o bruxismo, o que é a DTM? Boa parte dos colegas estão cansados de saber, mas é sempre bom a gente ressaltar que são entidades totalmente diferentes. A DTM é uma doença, a disfunção temporomandibular é uma doença, é uma alteração de toda a estrutura de músculos da mastigação, articulação temporomandibular, as estruturas associadas à articulação temporomandibular e aos músculos da mastigação, que são caracterizados normalmente por dor, sons articulares, limitação ou irregularidade nos movimentos mandibulares. Então, a DTM é uma doença e ela tem vários subtipos dessa doença. Temos os subtipos que são chamados desordens dolorosas e não mais DTM muscular. Dentro dessas desordens dolorosas, temos aí a mialgia local, que é uma dor muscular bem pontual, a dor miofacial com espalhamento, que é uma dor muscular mais espalhada, a dor miofacial com dor referida, que espalha para uma outra região anatômica, ou seja, você tem uma dor no masseter, você palpa ele, a dor vai para o temporal. Então, isso é uma dor muscular com referência em outra região. Você tem aí a artralgia, que é uma dor articular, é um outro subtipo de desordem dolorosa dentro da DTM, e você tem a cefaleia atribuída à DTM, que é um outro subtipo de desordem dolorosa. Dentro das desordens articulares agora, você tem os desarranjos dos do disco articular, que são deslocamento de disco com redução, sem redução, com e sem limitação de abertura de boca, as doenças degenerativas da articulação temporomandibular e a subluxação. Então, esses são os tipos de disfunção temporomandibular. Mas hoje nós vamos focar um pouco mais no bruxismo, ver a importância do bruxismo, se ele tem todo esse poder de causar DTM ou não, se ele é apenas um fator de risco ou não, como que é o bruxismo, se ele é um distúrbio ou se ele é uma alteração de comportamento. O que vocês acham? O bruxismo é um distúrbio? É um distúrbio que o paciente tem? Pode ser considerado um distúrbio, uma doença? Então, tudo isso nós vamos falar, os tipos de bruxismo que existem. Então, vamos começar a pensar na definição do bruxismo propriamente dito. Como já falamos, já demos essa introduzida na disfunção temporomandibular, vamos falar agora um pouquinho da definição do bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo é considerado uma atividade dos músculos da mastigação, ou seja, uma atividade mastigatória parafuncional. O que é isso? É uma atividade dos músculos da mastigação além da função, ou seja, esses músculos da mastigação foram feitos para quê? Para a gente conseguir falar e se alimentar. Essa é a função. Agora, quando você faz um movimento além daquela função, você tem o que a gente chama de parafunção. Então, o bruxismo é considerado uma atividade dos músculos mastigatórios, só que uma atividade parafuncional, ok? Vamos lá. O bruxismo existe em 2013, um grupo de pesquisadores liderados pelo Frank Lobeso. Esse autor, ele é da Universidade de Amsterdã, na Holanda. Então, esse grupo foi liderado por ele. Em 2013, eles fizeram um consenso internacional do bruxismo, em que eles citaram lá a definição, os tipos de bruxismo, o que causa realmente o bruxismo, se são fatores periféricos ou centrais, como que você faz para diagnosticar o bruxismo. Então, tudo isso está dentro desse consórcio de 2013. Esse consórcio foi revisado e ele foi publicado em 2018 com as atualizações. Então, está tudo lá no site do PubMed. Quando vocês quiserem fazer uma pesquisa científica, procurem o PubMed e procurem artigos bons, ou seja, autores conceituados dentro da literatura. Então, por exemplo, esse Frank Lobeso, de Amsterdã, o Daniele Manfredini, da Universidade de Siena, da Itália, são os dois autores que lideraram esses estudos, junto com outros autores de outros países. Então, um grupo bem forte que a gente tem na odontologia mundial, que estuda muito alterações do sono, alterações parafuncionais e a disfunção temporomandibular também
propriamente dita. Sempre que a gente vai dar um conteúdo como esse que eu estou passando hoje, é um conteúdo, gente, que é coisa riquíssima. E você tem a possibilidade de assistir online no conforto da sua casa. É um conteúdo que você pode aplicar no seu consultório, no dia a dia. Então, é um conhecimento que quando a gente pega para colocar a nossa cara na reta nas redes sociais e mostrar um pouco dessa especialidade, disfunção temporomandibular e como ela pode nos ajudar, ajudar vocês, ajudar os pacientes, a gente pesquisa muito, a gente lê muito, é artigo científico semanalmente, para a gente buscar tudo que tem de mais atual dentro da literatura científica. Então, o que eu estou falando aqui, o que eu tenho falado, não é o que eu penso, nem o que eu acho, é o que a literatura científica mostra para a gente. Porque quando a gente acha e pensa, a gente vai para o lado do empirismo. E aqui não, a gente faz uma odontologia baseada em evidências, e esse é o intuito de formar profissionais com uma odontologia realmente de sucesso e baseada em evidências científicas, que é o mais importante para a segurança do nosso diagnóstico e tratamento e também para a parte ética e fidelidade, confiança e respeito ao nosso paciente. E a gente está aqui hoje e continua estudando para beneficiar o nosso paciente. Esse é o intuito maior, beneficiar as pessoas. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho da definição do bruxismo, agora vamos entender o que são os tipos de bruxismo. Os tipos de bruxismo, ele é dividido de acordo com o que a gente chama de ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico. Então, o ciclo circadiano, ele divide o bruxismo, na verdade, ele é dividido de acordo com esse ciclo circadiano. Então, você tem o bruxismo em vigília, ou bruxismo da vigília. Então, esse bruxismo aqui, que bruxismo é esse? Bruxismo em vigília ou bruxismo da vigília? É um bruxismo que o paciente faz quando ele está acordado, tá? O que é o bruxismo, gente? Essa atividade parafuncional. E você tem também o bruxismo do sono. Então, quando você tem o bruxismo em vigília, o paciente faz o quê? Ele aperta e ou range os dentes. Então, todo mundo sabe que o bruxismo é isso, que aperta e ou range os dentes. Só que o bruxismo em vigília, ou bruxismo da vigília, que é quando o paciente faz esse movimento acordado, de acordo com esse consenso internacional, que foi atualizado em 2018, o bruxismo em vigília, ele é normalmente realizado o quê? Apertamento dos dentes. Esse apertamento ele pode ser rítmico, ou que são movimentos, na verdade, repetitivos, ou esse apertamento ele pode ser sustentado. O que é isso? É o paciente que aperta e mantém os dentes estocando o tempo todo, tá? Então, você tem o bruxismo de apertar normalmente durante o dia, quando o paciente está acordado, é mais comum ele fazer o apertamento dos dentes e não o ranger. Ah, mas ele não pode ranger? Até pode, mas o mais comum, e pela definição do bruxismo e vigília, é mais comum o paciente fazer os movimentos repetitivos ou movimento sustentado, que é o apertar e deixar apertado. Outro movimento que o paciente faz acordado é o simples movimento mandibular sem o toque dentário, também chamado de bracing. Então, o simples fato do paciente movimentar a mandíbula sem tocar os dentes já é considerado um bruxismo em vigília. Agora, e o bruxismo do sono? É o bruxismo que o paciente faz durante o período que ele está dormindo. Pode ser considerado um distúrbio? Pode ser considerado uma alteração de comportamento? O que vocês acham? Vamos pensando nisso aí e a gente vai esmiuçando isso ao longo da nossa aula de hoje. Então, o bruxismo em vigília, já vimos que é um apertar de dente que pode ser com movimentos repetitivos ou sustentado, ou apenas o movimento mandibular, o paciente fazendo quando ele está acordado. E o bruxismo do sono, ele é o apertar e ou ranger dos dentes. Então, esse é o bruxismo do sono. E quando você pensa em primário e secundário, o que seria esse bruxismo primário e secundário? O primário é quando a causa principal do problema é o bruxismo, ele não tem nenhuma outra doença associada. Agora, se porventura o paciente tem algum transtorno, por exemplo, psiquiátrico, ele tem algum transtorno de ansiedade, o problema primário do paciente é esse transtorno emocional. Em decorrência disso, ele tem o bruxismo. Então, seria um bruxismo secundário
alguma alteração sistêmica, alguma alteração de saúde do paciente. Então, essa é a diferença básica entre bruxismo primário e secundário. Agora, uma coisa interessante quando a gente pensa em causas e prevalência. A prevalência do bruxismo na literatura científica, ela varia entre 16% a 31%, ou seja, a cada 100 pessoas, entre 16 a 31 pessoas tem o bruxismo. A gente observou, quando você pensa em prevalência, existem inúmeros artigos na literatura científica mostrando que durante esse período de 2020 para cá, que quando começou todo esse período de pandemia no mundo, a incidência, ou seja, a prevalência do bruxismo nas pessoas aumentou assustadoramente. Isso mostra o quê? Que ele está muito mais relacionado ao emocional, à parte psicossocial das pessoas. O bruxismo existe assim, um empirismo dizendo que o paciente que, por exemplo, depende do tipo de oclusão que o paciente tem, ele tem uma predisposição maior a ter bruxismo. Se o paciente tem uma musculatura mais hipertrofiada, se ele é um paciente braquifacial, que tem um crescimento no sentido horizontal, ele tem uma maior predisposição a desenvolver o bruxismo. E isso já se caiu por terra, tá? Então, dentro desse consórcio, dentro de todas as pesquisas científicas de grande valor que a gente tem na literatura, mostra o quê? Que o bruxismo ele está ligado, gente, ao sistema nervoso central, tá? Então, o que controla, na verdade, o apertamento e o ranger de dentes é a nível central e não periférico, quando se imaginava. Então, o fato do paciente ter uma arcada trésica, dele ser braquifacial, não quer dizer que ele vai ter uma predisposição maior a ter bruxismo. Isso é empirismo, tá? Isso não é evidência científica. O achismo dentro da área médica não existe. Então, a gente tem que trabalhar dentro das evidências científicas. Então, isso já se caiu por terra. Agora, quando você pensa em causa e relaciona o bruxismo com a DTM, todo paciente que tem bruxismo, ele pode ter DTM? Não necessariamente. Você tem, por exemplo, uma condição que o paciente tem um distúrbio e ele tem uma alteração de comportamento. O que seria isso? Quando que o bruxismo é um distúrbio e quando que o bruxismo é uma alteração de comportamento? Indivíduos considerados saudáveis, em que o paciente é assintomático, não tem dor, o paciente não tem desgastes excessivos nos dentes, e o paciente tem bruxismo, esse bruxismo é considerado uma alteração de comportamento. Agora, quando o paciente tem bruxismo e ele tem desgastes dentários excessivos, ele tem dor e ele tem outras alterações no sistema estomatognático como um todo, em decorrência do bruxismo, aí sim o bruxismo é considerado um distúrbio. Então, isso é importante falar também. Então, não necessariamente todo paciente que tem bruxismo, ele vai desenvolver DTM. Sabe-se que, isso é importante vocês entenderem, que quando você faz um movimento parafuncional, além do que os músculos da mastigação estão preparados para receber, existe uma possibilidade muito grande de você ter uma sobrecarga nesses músculos da mastigação e começar a ter quadros álgicos, quadros de dor miofacial, que é dor muscular, de ter dor articular, existe uma grande possibilidade. Então, o bruxismo é considerado um dos fatores de risco para o surgimento da disfunção temporomandibular. Mas a relação de causa e efeito, ou seja, todo paciente que tem bruxismo vai ter DTM, isso é uma inverdade. Tá? Então, nem todo paciente que tem bruxismo tem a DTM. Como eu falei anteriormente, o bruxismo ele também pode ser uma alteração de comportamento. O que seria isso? São pacientes saudáveis que estão assintomáticos, mas têm o bruxismo. Tá? Então, uma outra coisa interessante, quando você pensa em associar o bruxismo com a DTM. Tá? Então, o bruxismo é uma atividade parafuncional dos músculos da mastigação e a DTM é uma doença propriamente dita. E o bruxismo, em algumas situações, ele se torna um distúrbio quando você tem pacientes sintomáticos. Então, essa é a diferença principal. Outra coisa interessante, bruxismo cêntrico e excêntrico. Não sei se está dando para vocês visualizarem daí pelo Instagram, mas pelo YouTube está dando sim. O que é o bruxismo cêntrico? O que é o bruxismo excêntrico? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Quando você aperta os dentes, apertar somente é chamado bruxismo cêntrico.
Quando você faz o ranger de dentes, é considerado bruxismo excêntrico. O paciente que tem muita abifração, o que é abifração? A abifração é aquele desgaste na cervical dos dentes em formato de cunha, tá? Formato de cunha, cunha mesmo, na cervical dos dentes. É muito comum acontecer isso quando o paciente tem o bruxismo cêntrico, de apertar. Por quê? A força incidida no longo eixo do dente, então, como ele está somente apertando, aquela força que incidiu no longo do eixo do dente, o que vai acontecer com ela? Eu sempre conto uma história, faço uma analogia, para ficar mais fácil o entendimento. Pensa na estrutura dentária como um todo, raiz e coroa. Qual é a estrutura mais fragilizada de um dente? É na junção amelocementária, ou seja, quando você sai do esmalte ali na região amelocementária, aquele cemento é a região que tem uma fragilidade maior, quando o dente recebe uma força no longo eixo dele. Então, a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Qual que é o lado mais fraco? Essa região cervical ali, pela vestibular. Por isso que você tem esse quadro de abifração, que é muito comum em pacientes que têm o bruxismo cêntrico. E o bruxismo excêntrico, que é o ranger de dentes, é um bruxismo que causa destruições maiores na estrutura dentária. É aquele paciente que você vê, ele não tem mais aquela ponta de canino, paciente que tem desgastes tão excessivos que você vê a dentina de todos os dentes exposta. Então, é aquele desgaste realmente destruidor. Então, normalmente, esses pacientes têm o bruxismo excêntrico, que é o ranger, tá? E, normalmente, isso acontece durante a noite. É mais comum o indivíduo apertar os dentes durante o dia, e durante a noite ele pode apertar e ou ranger os dentes, tá? Isso é uma observação importante. Então, o ranger de dentes é chamado bruxismo excêntrico e o apertar, bruxismo cêntrico. Vamos lá, pessoal. Agora, quando você pensa em diagnosticar o bruxismo do sono e bruxismo em vigília, ou bruxismo da vigília, dentro desse consenso internacional do bruxismo que foi atualizado, como eu falei para vocês, em 2018, só para vocês buscarem o PubMed, que vocês vão observarem essa publicação, é o que a gente tem de mais atual na literatura mundial. Para você diagnosticar o bruxismo do sono, você precisa de 3 tópicos aqui, ó, que é a inspeção clínica. Então, você tem lá a inspeção clínica, que é a avaliação clínica propriamente dita, tá? Você tem o autorrelato, que eu vou mostrar para vocês o que seria esse autorrelato. Opa! O autorrelato. E você tem um terceiro aqui, que é um instrumento, que se chama polissonografia. Então, no bruxismo do sono, você tem esses 3 pontos aqui importantes para você diagnosticar o bruxismo do sono. A inspeção clínica, o que seria? O paciente sentou na sua cadeira, você vai fazer uma avaliação clínica para ver se ele tem sinais de bruxismo intraorais. Quais são esses sinais mais clássicos? A língua do paciente, a borda da língua, na parte lateral de ambos os lados, a língua ela tem uma marcação da oclusão. Então, você vê a língua toda denteada. Outra coisa, você tem uma linha que a gente chama de linha alba, que é uma linha esbranquiçada na parte interna da mucosa da bochecha, em ambos os lados. Então, você tem essa linha. Nessa linha, onde é no nível da oclusão, você tem umas pregas também. Você vê a marcação da oclusão na mucosa interna da bochecha do paciente. Então, são sinais clínicos de bruxismo. Porém, essa marcação na língua e na mucosa da bochecha, ela pode acontecer também pelo simples fato da mastigação do paciente, tá? Então, isso é um viés que existe, tá? Isso está também no consenso lá internacional do bruxismo. Mas é uma inspeção clínica importante. E você associa essa linha alba, essa linha branca, a linha de oclusão, a marcação da língua toda denteada, você associa com o quê? Com desgastes dentários. Então, você tem que observar se o paciente tem desgastes dentários na superfície oclusal, na superfície incisal, e se tem sinais de abifração também
na junção cemento-esmalte. São características clínicas clássicas de um paciente que tem bruxismo, tá? Então, outro ponto importante. Agora, o terceiro ponto, que é considerado o padrão ouro, é a polissonografia. Só que antes da polissonografia, a gente pensa no que a gente mostra para o paciente, que se chama autorrelato. O que é isso? O paciente, ele entender e ele ter uma consciência corporal e observar. Pedir, por exemplo, o companheiro, o marido, a mulher, se for criança, pedir o pai e a mãe, para tentar observar quando aquele paciente se encontra adormecido, dormindo, se ele aperta os dentes ou não. Isso pensando no bruxismo do sono, para tentar identificar alguma coisa. Existem situações que o paciente tem o que a gente chama de microdespertar do sono, que é aquele paciente que acorda à noite, meio assustado, com um pouco de taquicardia, e ele se pega apertando os dentes. Isso o próprio paciente relata para a gente. Então, tudo isso está enquadrado dentro do autorrelato, tá? Então, você fez ali a inspeção clínica, o autorrelato, que é o que o paciente relata para a gente e o que a gente orienta para ele começar a perceber e nos contar numa próxima consulta de revisão e de diagnóstico. Agora, tem um terceiro aqui, que é o que eu falei, que é a polissonografia. O que é a polissonografia? É o estudo do sono. Você vai para uma clínica, fica cheio de eletrodo no organismo e a clínica vai avaliar se você tem o bruxismo ou não, se você tem a apneia obstrutiva do sono ou não. Então, tudo isso você avalia na polissonografia. A polissonografia é considerado o padrão ouro para diagnóstico de bruxismo do sono, tá? Então, é o padrão ouro aí, é o melhor exame para diagnosticar bruxismo do sono. Porém, ele tem todo esse viés, que o paciente saia daquele conforto da casa dele para dormir num local estranho e cheio de eletrodo na superfície do rosto dele, então gera um certo desconforto. E quando você faz o pedido, você tem que discriminar que você quer que seja avaliado também o bruxismo do paciente, senão eles fazem avaliação somente de apneia e ronco, tá? É importante quando for fazer o pedido. E para fazer o pedido da polissonografia, você tem que saber interpretá-la. Então, por isso que é importante estudar, buscar conhecimento para aprender um pouco mais e saber interpretar os exames. Não adianta a gente pedir o exame e não saber interpretá-los, tá bom? Então, o padrão ouro é a polissonografia, mas você tem ali para identificar o bruxismo do sono, a inspeção clínica e o autorrelato. E o bruxismo em vigília? O bruxismo em vigília, você faz a inspeção clínica da mesma forma, tá? Bruxismo em vigília, é muito comum o paciente ter as abfrações, que é quando você aperta, lembra que eu falei? Quando você faz bruxismo cêntrico, que é o apertar do dente, você tem uma maior probabilidade de ter essas abfrações, são as lesões cervicais na forma de cunha. E o autorrelato, esse autorrelato para o bruxismo em vigília é curioso, porque às vezes você pergunta ao paciente numa consulta se ele aperta os dentes durante o dia, se ele faz movimentos com a mandíbula durante o dia, e o que ele fala? Não, doutor, não faço não. Aí você fala com ele, passa a observar, quando você estiver mais concentrado, ou dirigindo, ou na frente do computador, ou lendo o livro, se você está se pegando, apertando os dentes. Ou quando você vai, por exemplo, para a academia, pegar peso, se você aperta os dentes. É muito comum pacientes que fazem atividade física com muita frequência, pacientes que fazem musculação com muita frequência, terem esse bruxismo em vigília. Então, esse autorrelato é uma observação importante que o próprio paciente começa a ter essa consciência corporal e vai te relatar isso numa próxima consulta. Então, isso é uma outra importante situação para você relatar para o paciente, para ele começar a observar, para você conseguir diagnosticar o bruxismo vigília. E o bruxismo vigília, realmente, o diagnóstico é a inspeção clínica e autorrelato. A inspeção clínica, eu já falei para vocês. Agora, pensando em o que é o bruxismo. O bruxismo é um distúrbio, como eu já falei para vocês. Ou ele é alteração de comportamento. O bruxismo é um distúrbio quando o paciente é sintomático. Então, o paciente que é sintomático, o paciente que tem dor, paciente que tem desgastes excessivos, paciente que tem a disfunção temporomandibular, esse paciente que tem fraturas dentárias, você pega às vezes paciente que fratura o dente no longo eixo dele mesmo, bruxismo severo isso. Então, esses pacientes são pacientes sintomáticos. Então, nesse caso, o bruxismo é um distúrbio. E quando ele é alteração de comportamento, como já falei,
Quando que é uma alteração de comportamento? Quando você tem indivíduos assintomáticos, tá? Então, em pacientes assintomáticos, o bruxismo não é um distúrbio, não é uma doença, é apenas uma alteração de comportamento. Tá legal? Então, deu para a gente dar uma esmiuçada nessa parte do diagnóstico, entender os tipos de bruxismo. E agora nós vamos entender esses dois pontos que eu acho bem importante, que é a apneia obstrutiva do sono e o bruxismo, o que elas têm em comum. Muito comum, pessoal, o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, o paciente ele fica sem respirar mesmo durante o sono, por alguns segundos, tá? O próprio bruxismo, por si só, ele já gera uma taquicardia, um aumento dos batimentos cardíacos do paciente. E quando o paciente tem apneia obstrutiva do sono, ele tem uma sobrecarga cardíaca maior ainda, porque falta oxigenação. O que o nosso organismo faz? Ele fala lá para o sistema nervoso central: opa, tem alguma coisa errada aqui. Movimenta essa mandíbula aí para liberar a patência das vias aéreas e esse cara voltar a respirar, senão vai acontecer alguma coisa com ele. E o que acontece? A mandíbula começa a movimentar e pode fazer movimentos de toque dentário ou, às vezes, próprios movimentos para a direita, para a esquerda, para o paciente voltar a respirar. Isso é um bruxismo considerado protetivo, tá? Então, é muito comum um paciente que tem apneia obstrutiva do sono e tem esse bruxismo protetivo, pessoal, tá? Então, esse bruxismo protetivo, por isso que é importante conhecimento, gente. Porque você pega um paciente desse que tem apneia obstrutiva do sono, você vai colocar uma placa oclusal estabilizadora nesse paciente. Sabe o que vai acontecer? Você vai controlar o bruxismo, mas vai piorar o quadro de apneia obstrutiva do sono, porque esse bruxismo nesse paciente, ele está tendo um efeito protetivo para ele, está protegendo o paciente dessa apneia, dessa falta de oxigenação, dessa sobrecarga cardíaca que o paciente está tendo por diminuição da oxigenação durante o sono, tá? Então, esses pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, você não pode colocar uma placa de bruxismo. Você tem que pensar numa placa aí de avanço mandibular própria para apneia obstrutiva do sono. Ou em casos mais graves, ou seja, casos leves e moderados de apneia obstrutiva do sono, você pode trabalhar com aparelhos intraorais para apneia e ronco. Em casos mais severos, tem que ser aquele CPAP, tá? Sob orientação de um otorrinolaringologista ou médico especializado em sono, tá bom? Então, o CPAP é um aparelho para apneia obstrutiva do sono em casos mais graves. Então, essa é a grande relação do bruxismo com a apneia obstrutiva do sono, tá legal? Agora, eu queria falar para vocês uma outra situação, que é o refluxo gastroesofágico. O refluxo. Pacientes que têm refluxo, o que acontece durante o sono? Quando o paciente deita, o suco gástrico, todo aquele fluxo gástrico, ele vem para a boca do paciente. E o que acontece? Acontece uma diminuição do pH bucal do paciente, então o pH fica mais acidificado e o paciente começa a ter o que a gente chama de erosão, ou seja, uma destruição do esmalte da superfície oclusal e da superfície palatina dos dentes superiores. É aquele paciente que você olha para a superfície oclusal, por exemplo, de molares que tem amálgama, e fica só aquela ilhotazinha no meio de amálgama e a dentina toda aparecendo em volta. Ou pacientes que têm uma resina oclusal ali no amálgama e desgasta, destrói todo aquele esmalte ao redor da resina, e a resina às vezes até fica lá. Então, esse desgaste, a gente chama de ilhotas de dentina. Você pega a dentina mesmo, toda espaçada, e o esmalte ele vira uma ilha ali dentro, de tanta dentina que está aparecendo. É uma destruição ácida. Na palatina dos dentes superiores, principalmente, você consegue ver aquela destruição aparecendo. Às vezes você vê até a polpa de tão transparente que a dentina fica. Isso é uma erosão causada pelo refluxo. Agora, o que isso tem a ver com o bruxismo? O que o refluxo tem a ver com bruxismo? Nesses pacientes que têm refluxo, é a mesma coisa. O organismo fala, tem alguma coisa errada com esse indivíduo, a gente precisa melhorar o pH bucal desse paciente. Nos seus pacientes que têm
uma diminuição da salivação, o que normalmente é feito? O paciente que tem menos salivação, ele tem um pH mais ácido. E o paciente que tem um refluxo, o que o organismo faz para controlar o refluxo intrabucal? Movimentos mandibulares. Por quê? O movimento mandibular, ele estimula a produção de saliva. E essa produção de saliva, ela vem para quê? Para controlar o pH bucal. Então, o paciente ele tem um bruxismo, o paciente que tem refluxo, é muito comum ele ter esse bruxismo também protetivo. Então, esse bruxismo em pacientes que têm refluxo é um bruxismo protetivo. Aí você imagina lá, você tem um paciente que tem refluxo, tem aquele desgaste que você achava que era bruxismo, na hora que você começa a estudar, você vai ver que é uma erosão química, uma destruição química, na maioria das vezes em decorrência do refluxo, e você vai colocar uma placa nesse paciente protetiva. O que vai acontecer? Você vai controlar o bruxismo e vai piorar essa situação do pH bucal do paciente, porque aquele bruxismo que está acontecendo é para quê? É para movimentar a mandíbula de alguma forma e estimular a produção de saliva e controlar um pouco aquele pH bucal que está extremamente ácido. Tá? Então, são situações, gente, que a gente encontra no dia a dia e faz muito parte do nosso cotidiano e poucos profissionais têm acesso a essas informações porque não trabalham realmente com DTM, com dor orofacial, e talvez não busquem os artigos científicos aí de grande impacto na literatura. Então, quem tiver curiosidade, entra lá no Consórcio Internacional do Bruxismo. Quem quiser, me manda um direct que eu mando o artigo e vocês vão conseguir ler o artigo e entender tudo que eu estou falando aqui, que é realmente baseado em evidências, é um conteúdo assim muito rico. Hoje eu quis mostrar um pouco para vocês toda essa diferença entre bruxismo, DTM, se bruxismo causa DTM ou não, vocês entenderam que é um fator de risco, entender os tipos de bruxismo cêntrico, excêntrico, primário, secundário, bruxismo do sono e vigília, como faz para diagnosticar o bruxismo. Entendemos também que a apneia obstrutiva do sono e o refluxo, o bruxismo pode ter um efeito protetivo e você tem que ter um pouco mais de prudência para controlar esse bruxismo desse paciente. Você tem que investigar melhor a causa. Por isso que tudo que você for fazer, você tem que investigar a causa do problema para aí sim fazer o tratamento. Então, tudo isso é importante dentro do nosso diagnóstico, do nosso dia a dia. E uma coisa eu falo para vocês, hoje, o que a gente tem orientado os alunos de uma maneira geral, se você tem um paciente que tem bruxismo, que tem DTM, controla o quadro de disfunção temporomandibular desse paciente, controla o bruxismo desse paciente, para aí sim você realizar o teu tratamento lá reabilitador, seja com implante, seja com ortodontia, que você vai perceber que você vai ter um resultado positivo muito maior quando você começa a ser um pouco mais cauteloso e menos aventureiro. Essa é a palavra. Então, pessoal, acho que é isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez, desejo um final de semana aí abençoado para todos.